Ela só queria desaparecer. Depois de anos presa a um passado doloroso, Madeleine aceitou o que parecia ser sua única chance de paz, um casamento por contrato. Sem toque, sem amor, sem perguntas. Ele precisava de uma esposa para manter seu império. Ela precisava de silêncio para sobreviver. Mas tudo mudou na noite em que ela gritou durante um pesadelo, e ele simplesmente a abraçou. Foi nesse gesto, inesperado, silencioso, que um novo destino começou. Essa história vai te tocar profundamente. Se você acredita que o amor pode nascer até do silêncio, assista até o fim e inscreva-se no canal. Porque às vezes o gesto que salva vem de quem menos se espera. O silêncio do escritório era quase sagrado. A única coisa que se ouvia era o leve tic-tac do relógio de parede. Em modelo antigo, herdado do pai, Logan Whitmore, 34 anos, olhava fixamente pela vidraça ampla que revelava a cidade nublada de Seattle. A previsão era de chuva, como sempre, mas o que pesava sobre ele era uma tempestade mais interna. O prazo do testamento estava correndo. Se não estivesse legalmente casado até seu próximo aniversário, em menos de 3 meses, perderia o controle da Whitmore Enterprises. O império construído por seu pai, com pulso firme e valores ultrapassados. Casar por amor nunca foi uma opção. Logan não acreditava nisso. Mas casar por necessidade era uma jogada de negócios. A solução surgiu em uma pasta discreta trazida por sua assistente. Jurídica, o perfil de Madeleine, solteira, sem família próxima. Artista plástica, mas sem espaço no mercado. Reclusa e, acima de tudo, disposta a desaparecer do radar. Para Logan, era o cenário ideal. Uma mulher discreta, sem ambições de poder, que aceitaria os termos sem questionar. Ele não queria beijos, filhos, nem aparências românticas. Queria apenas assinar os papéis, cumprir o contrato, manter a herança e seguir com sua vida intocada. O documento que prepararam dizia tudo. Convivência por 1 ano, sem relações íntimas, quartos separados, sigilo absoluto. Um casamento que não precisava de amor, só de silêncio e conveniência. Do outro lado da cidade, Madeleine respirava com dificuldade dentro do ônibus quase vazio. Seus dedos trêmulos seguravam uma carta amassada, a proposta de Logan. Depois do que viveu com Derek, o relacionamento abusivo, os meses de medo constante, a fuga apressada, aquilo parecia quase um alívio. Um contrato, um limite claro. Nada de manipulação emocional, nada de promessas falsas. Ela nunca quis fama, nunca sonhou com luxo. Queria apenas se sentir segura, invisível. E Logan oferecia isso. Uma casa com muros altos, anonimato, um acordo frio que, ironicamente, parecia mais respeitável do que qualquer outra coisa que recebera de um homem. O primeiro encontro deles foi breve, quase protocolar. Em um restaurante discreto, ele falou pouco. Foi direto: você terá um quarto próprio. Não haverá contato físico. Precisamos parecer um casal apenas quando for exigido. Terá segurança e estabilidade por 1 ano. Ao final, você estará livre. Madeleine não hesitou. Estendeu a mão. E assim o contrato foi selado. Não com beijos ou alianças douradas, mas com uma assinatura preta sobre papel branco. O casamento civil aconteceu em uma manhã nublada, no cartório do Distrito Norte. Havia mais frio do que testemunhas naquela sala. Madeleine usava um vestido azul escuro e um casaco, emprestado pela assistente de Logan. Ele vestia o terno como quem veste uma obrigação. Os dois disseram sim, como se estivessem assinando um acordo de paz. Ao sair do prédio, Logan abriu a porta do carro para ela sem olhar em seus olhos. A viagem até a mansão foi feita em silêncio. A casa, um edifício moderno, afastado do centro, era imponente e solitária. Ao entrar, Madeleine sentiu o cheiro de madeira encerada, o ar fresco vindo da lareira recém-acesa. Não era um lar, era uma fortaleza. Ele a conduziu até o quarto reservado para ela. A cama era ampla, os lençóis impecáveis. Na cômoda, um bilhete curto. Qualquer coisa que precisar, fale com Eleanor. Boa noite, Logan. Durante os dias seguintes, eles se cruzaram poucas vezes.
Logan saía cedo e voltava tarde. Madeleine passava as horas entre a biblioteca silenciosa e o ateliê improvisado no sótão, onde às vezes rabiscava, mais por impulso do que por inspiração. A solidão era confortável por ora. Ambos estavam cumprindo sua parte. Um casamento sem toques, sem perguntas, sem passado. Mas nenhuma distância é eterna quando dois mundos dividem o mesmo teto. E na quarta noite, o som de passos no corredor ecoou até a porta do quarto de Madeleine. Um barulho súbito, uma hesitação, um silêncio estranho e então, nada. A maçaneta permaneceu imóvel. Mas algo já havia mudado. Madeleine Rowe não escolheu aquele caminho, ela apenas sobreviveu. Depois de meses se escondendo de tudo que a lembrava de Derek Kane, aceitar o contrato de Logan foi como entrar em uma bolha onde ninguém a enxergaria. E era exatamente isso que ela queria: desaparecer, silenciar as memórias, apagar as marcas invisíveis que ele havia deixado. Antes, Madeleine era uma jovem sonhadora, dona de um pequeno ateliê numa rua charmosa em Portland. Tinha planos simples: expor sua arte, dar aulas para crianças, levar uma vida discreta. Mas Derek apareceu como uma tempestade. Sedutor, generoso, aparentemente encantador. Só que o charme virou controle e a admiração uma gaiola. Ele a isolou, diminuiu seus sonhos, questionou suas emoções. Cada gesto gentil vinha com uma cobrança silenciosa. E quando ela tentou ir embora, vieram as ameaças veladas. Ela conhecia aquele tipo de violência. Não deixava roxos, mas doía fundo. E o medo foi se instalando feito poeira fina em cada canto da sua alma. Madeleine fugiu numa noite de chuva. Pegou só o necessário e sumiu sem olhar para trás. Trocou de número, de cidade, de nome nas redes sociais. Passou a assinar com iniciais. Durante um tempo, dormiu em quartos alugados e viveu de bicos. Até que o nome de Logan Whitmore surgiu como uma proposta impossível de ignorar. Ele não queria amor. Ela não queria envolvimento. Era perfeito. Mas agora, dentro daquela mansão, ela se sentia como um espectro. Caminhava pelos corredores em silêncio, os pés sempre descalços para não fazer barulho. O cheiro da casa era sempre o mesmo. Uma mistura de café amargo, com madeira antiga e flores que nunca pareciam murchar. Mas mesmo com o conforto, havia um vazio pesado em cada canto. Logan era uma presença constante e ausente. Madeleine o ouvia ao longe, conversando com a equipe, atendendo ligações no escritório envidraçado. Sempre sério, sempre ocupado. Nunca invasivo, mas também nunca curioso. Ele parecia respeitar o contrato mais do que ela própria. Mesmo assim, algo nela começava a mudar. O silêncio absoluto, antes reconfortante, agora machucava. Às vezes, sentava-se no ateliê e desenhava sem rumo. Traços rápidos, quase nervosos. Outras vezes, parava diante da porta dele, ouvindo a respiração do outro lado. Não queria contato, mas também não queria mais viver como um fantasma. Na sexta noite sonhou com Derek. Acordou suando, os olhos arregalados, o peito em chamas. Olhou ao redor e lembrou. Estava segura. Derek não sabia onde ela estava, mas por quanto tempo. E será que segurança era tudo o que ela realmente queria? A rotina na mansão de Logan se instalou como um inverno prolongado, sem tempestades, mas também sem calor. Madeleine acordava cedo, descia as escadas em silêncio e tomava seu café sozinha. Logan, sempre pontual, já havia saído. O cheiro de café recém-passado permanecia como única prova de que ele estivera ali. E assim os dias seguiam, um após o outro, como capítulos sem diálogos. A casa era grande demais para dois estranhos. Os cômodos pareciam intocados, e as paredes pareciam conter mais segredos do que lembranças. Cada detalhe era elegante e funcional, mas frio. Quase como Logan, meticuloso, controlado, polido, mas inacessível. Madeleine passava horas em seu ateliê improvisado. A luz natural da claraboia era suave, e ali ela se permitia esquecer do mundo. Pintava formas abstratas, sempre em tons escuros, quase sempre interrompidas por linhas vermelhas, e como se sua dor insistisse em sair mesmo sem permissão. Mas mesmo nesse refúgio, a solidão era constante.
A ausência de ruído, de presença, de qualquer vínculo humano, fazia tudo parecer uma peça de teatro mal ensaiada. À noite, os dois jantavam em horários diferentes. A comida era deixada por Eleanor, a governanta, em recheios impecáveis sobre a mesa de carvalho. Madeleine comia devagar, saboreando mais o silêncio do que os sabores. Depois, voltava para o quarto, trancava a porta e apagava as luzes. Havia noites em que ela ouvia passos no corredor, ritmados, firmes. Logan. Eles nunca se cruzavam ali. Era como se ambos tivessem coreografado seus movimentos para evitar colisões. Certa vez, Madeleine passou pela porta do escritório enquanto Logan falava ao telefone. A voz dele soava firme, autoritária. Mas havia um momento breve em que ela ouviu sentar-se na poltrona, apoiar o rosto nas mãos e suspirar como quem carrega mais do que gostaria. Ela desviou o olhar. Não queria invadir, mas aquela imagem ficou. Então, em uma noite qualquer, algo mudou. Chovia forte lá fora. O vento batia contra as janelas com fúria. Madeleine, acordada, caminhou até a sala de música. Sentou-se no chão, entre os livros e os discos antigos, e deixou os olhos se perderem na penumbra. A tempestade lá fora parecia ecoar a que existia dentro dela. Logan apareceu na porta, com uma taça de vinho na mão. Ele não disse nada, apenas observou. Por um instante, Madeleine pensou que ele fosse recuar, mas ele se aproximou, deixou a taça sobre o piano e sentou-se em uma poltrona próxima. Silêncio, duas presenças, duas solidões, um gesto contido. E ali, sem palavras, eles dividiram a primeira noite em que o vazio não venceu. Aquela noite na sala de música foi o início de algo que nenhum dos dois soube nomear. No dia seguinte, a rotina voltou ao que era, silenciosa, contida, medida. Mas havia algo diferente no ar, um tipo de presença que não se via, só se sentia. Como um fio invisível ligando os dois, mesmo que evitassem se encarar por mais de alguns segundos. Madeleine começou a reparar nos detalhes. O modo como Logan sempre deixava uma xícara extra na bandeja do café, mesmo que ela não estivesse ali, ou como a toalha do lavabo parecia trocada com mais frequência. Pequenos gestos que ninguém comentava, mas que não passavam despercebidos. Ela também mudou. Os quadros que pintava deixaram de ser só sombras e dor. Começaram a surgir cores tímidas, traços mais vivos, como se o cinza estivesse cedendo espaço para outra coisa. Algo mais próximo de esperança. Mas foi em uma tarde banal que tudo se rompeu. Madeleine descia as escadas com uma caixa de pincéis quando tropeçou no último degrau. O tempo pareceu desacelerar. A madeira da escada, o som dos pincéis caindo, o susto preso na garganta, tudo aconteceu em segundos. Logan apareceu subitamente e a segurou pela cintura com firmeza. Os olhos dela se arregalaram. O toque dele era quente, forte e inesperadamente suave. O corpo dela ficou tenso por reflexo. Não por medo, mas por algo mais profundo, mais instintivo, vulnerabilidade. Logan não recuou de imediato. Seus olhos encontraram os dela. Havia ali um tipo de silêncio que dizia mais do que qualquer contrato. Por um momento ele esqueceu da cláusula. Ela também. O tempo voltou a correr. Ela se recompôs devagar. Ele soltou sua cintura com cuidado, quase como se temesse machucá-la sem querer. "Está tudo bem?" Ele perguntou, a voz baixa, quase rouca. Madeleine assentiu com um gesto leve, mas o coração batia como se estivesse fugindo de algo. Não disseram mais nada. Mas algo entre eles havia mudado. Naquela noite, Madeleine voltou ao ateliê e pintou um quadro com tons que ela não usava há anos. Vermelho queimado, azul petróleo, ouro envelhecido. Uma figura feminina de olhos fechados sendo segurada por mãos abertas. Logan, por sua vez, permaneceu mais tempo no escritório, mas sua mente não estava nos relatórios. Estava na sensação de ter tocado alguém pela primeira vez em anos, sem sentir repulsa nem obrigação, só humanidade. Ele olhou para a escada ao sair da biblioteca e pensou, até quando eu consigo manter essa distância? Era tarde da noite, quando o silêncio da mansão foi quebrado. Logan se revirava na cama sem conseguir dormir. A chuva lá fora tamborilava nas janelas com insistência.
Havia algo inquieto no ar, uma sensação de que algo estava prestes a acontecer, embora ele não soubesse exatamente o que. Então ouviu um grito, baixo, abafado, mas desesperado. Levantou num salto. O som vinha do quarto de Madeleine. Caminhou rápido pelo corredor, o coração acelerando. Bateu à porta 1, 2 vezes. Sem resposta. Outro gemido de dor, uma súplica engasgada. Ele não pensou, apenas entrou. O quarto estava às escuras, iluminado apenas pela luz da tempestade lá fora. Madeleine se debatia entre os lençóis, os olhos cerrados, o corpo encolhido como o de uma criança assustada. Murmurava frases desconexas. O nome de Derek escapou por entre os dentes. Logan se aproximou devagar, ajoelhou-se ao lado da cama e, com delicadeza, tocou seu ombro. Madeleine, você está sonhando, disse em voz baixa, mas ela se encolheu ainda mais, como se fugisse de um fantasma. Ele não suportou. Subiu na cama e a puxou suavemente para os braços. Não com desejo, nem com pressa. Com urgência silenciosa. Com cuidado. Com medo de quebrá-la. Ela acordou aos poucos, tremendo, o rosto molhado de suor e lágrimas. Quando percebeu que estava nos braços dele, por um segundo pareceu congelar. Mas não o afastou. O corpo dela cedeu. Os dedos se fecharam na camisa dele, a respiração ainda entrecortada. E foi ali, naquele abraço, que o contrato foi rasgado, não com fogo, mas com afeto. Logan a segurou por longos minutos, em silêncio, apenas respirando junto, até que o tremor dela cessou. Eu estou aqui, ele murmurou, sem saber que aquelas 3 palavras seriam as mais importantes. Que já havia dito aí alguém? Madeleine não respondeu, mas seu corpo relaxou. Pela primeira vez em muito tempo, ela adormeceu, sentindo segurança. E ele permaneceu ali, deitado ao lado dela, cobrindo-a com o braço, sentindo, sem entender, que aquele gesto simples havia criado algo irreversível entre eles. Quando o sol começou a surgir tímido entre as nuvens, Logan ainda estava ali, observando o rosto sereno dela enquanto dormia. Aquela noite não fora planejada, não fazia parte do acordo. Mas alguma coisa, muito maior do que qualquer cláusula escrita, havia começado. E Logan sabia, ainda que não quisesse admitir, ele não conseguiria mais voltar ao quarto ao lado. A partir daquela noite, Logan não voltou para o próprio quarto. No início, dormia sobre as cobertas, sempre respeitando a distância entre os 2 corpos. Levava um livro consigo, como se quisesse fingir que estava apenas ali por acaso. Mas Madeleine não questionava, e com o tempo, ela parou de se encolher ao sentir sua presença. A cama passou a não parecer tão grande, e o silêncio, antes incômodo, tornou-se quase aconchegante. Logan havia criado regras por medo. Medo de se envolver, de repetir a história do pai, de perder o controle. Mas com Madeleine, o controle já não fazia tanto sentido. Havia algo nela que o desarmava. A fragilidade dela não o assustava. Pelo contrário, despertava um lado seu que ele desconhecia, o de cuidar, o de permanecer. Madeleine, por sua vez, sentia um tipo de paz estranha. Ainda tinha pesadelos, mas eles se tornaram mais raros. E quando vinham, bastava sentir o peso do braço dele sobre seu ombro para que se dissipassem. Ela começou a sorrir mais. Pequenos sorrisos, quase imperceptíveis, mas reais. Às vezes ria sozinha ao pintar. Outras, aparecia na cozinha e preparava chá para os 2. Logan aceitava em silêncio, com um leve aceno de cabeça. Não era preciso mais do que isso. Não havia romance explícito, nenhuma declaração, nenhum beijo. Mas havia presença, cuidado, ritmo. Logan passou a reparar nos detalhes dela. Como ela franzia o senho quando mergulhava em um desenho, ou como enroscava os dedos na manga do suéter quando estava nervosa. Notava seus silêncios e também suas pequenas coragens. Uma noite ela colocou uma música suave no toca-discos da sala. Ele chegou alguns minutos depois, atraído pelo som. Ela não disse nada. Apenas apontou para o sofá ao lado dela, e ele se sentou. Madeleine encostou a cabeça no ombro dele. Logan não se moveu. Apenas ficou ali, sentindo o cheiro sutil de tinta nos cabelos dela, o calor discreto do corpo dela tão próximo.
Não era amor do tipo que se declara em palavras. Era o tipo de amor que nasce do cotidiano, da ausência de medo, do silêncio compartilhado. E naquela madrugada, ao apagarem as luzes do quarto, Madeleine puxou o cobertor sobre eles dois. Não havia mais barreiras, não havia mais contrato entre as batidas do coração, mas eles ainda não haviam dito isso em voz alta. E talvez nenhum dos dois estivesse pronto para encarar o que, de fato, já estava nascendo ali. Logan caminhava de um lado para o outro na sala de estar. O convite da gala empresarial ainda em mãos. Era o evento mais importante do ano para a Whitmore Enterprises, e os olhos da imprensa estariam voltados para ele. E para sua esposa, Madeleine, ele ainda hesitava a usar essa palavra, mesmo que no papel fosse verdade. Mas agora, depois de semanas dormindo juntos, mesmo que sem toques além de um abraço noturno, algo nele mudara. A ideia de apresentá-la publicamente não o incomodava mais. Incomodava era o desconforto que ela talvez sentisse. Quando mencionou o evento durante o café, Madeleine paralisou por um instante. "Eu preciso mesmo ir?" Ela perguntou a voz baixa, os olhos desviando para a xícara nas mãos. Logan assentiu devagar. "Isso é... infelizmente sim. A família inteira vai estar lá, inclusive a diretoria da empresa. Não posso ir sozinho." Ela não insistiu. Apenas respirou fundo e murmurou: "Tudo bem, eu vou." Nos dias que antecederam a gala, Madeleine evitou o assunto. Eleanor ajudou a escolher um vestido elegante, discreto. Azul marinho, longo, com mangas de renda e um decote modesto. Quando Logan a viu pronta, parou por alguns segundos sem conseguir dizer nada. Ela parecia etérea e, ao mesmo tempo, tão real. No salão do hotel onde o evento acontecia, Madeleine entrou de braços dados com Logan. Os flashes começaram instantaneamente. Os convidados se viraram para observar o casal. Sorrisos falsos, olhares curiosos, cochichos sutis. Madeleine mantinha a postura, mas seus olhos vasculhavam o ambiente como quem pressentia um perigo invisível. E então viu um homem de terno cinza, perfil conhecido. Olhar cortante. Derek. Ela quase perdeu o ar. Não tinha certeza, mas o corpo dela reagiu como se soubesse antes da mente. A mão apertou o braço de Logan com força. "Hyde está aqui", sussurrou. Logan se virou, atento. "Quem?" "Derek, meu ex." O nome pairou no ar como uma sombra. Madeleine tentou respirar fundo, mas as luzes, os sorrisos, os olhos ao redor, tudo começou a girar. Pediu licença com um fio de voz e se retirou para o jardim externo. Logan a seguiu. Encontrou-a tremendo, apoiada na grade de ferro, olhando para o vazio. Ela não chorava, mas o medo estava em cada músculo de seu corpo. Sem dizer nada, Logan a envolveu com o paletó e depois com os braços. "Ele não vai te tocar", disse firme. Madeleine encostou o rosto no peito dele e ali, pela primeira vez, contou tudo. As manipulações, as ameaças, a fuga, ele ouviu em silêncio. E prometeu. Se ele veio até aqui, foi um erro que ele não vai repetir. Mas o que Logan ainda não sabia era que o nome por trás do convite de Derek era mais familiar do que imaginava. Na manhã seguinte à gala, Logan não conseguia pensar em outra coisa. Além da presença de Derek, algo não fazia sentido. O evento era restrito, os convites controlados. Como ele havia conseguido entrar? Foi durante uma conversa com sua assistente que a resposta começou a se formar. O nome no convite extra era Garrett Whitmore, disse ela, consultando a lista com desconfiança. Ele solicitou pessoalmente. Disse que era um convidado estratégico. Garrett, o primo de Logan, ambicioso, carismático demais e sempre à sombra da presidência da empresa. Por anos, tentou se provar como o herdeiro mais capaz e, com a morte do patriarca, esperava herdar tudo. A chegada do testamento frustrara seus planos e agora fazia sentido demais. Logan cerrou os punhos. Aquilo não era coincidência, era uma armadilha. Ao chegar em casa, encontrou Madeleine no ateliê pintando com traços duros, rápidos. Havia vermelho demais na tela. Quando ela o viu, abaixou o pincel, sem conseguir esconder o cansaço no rosto. Eu sei quem trouxe o Derek para a gala, ele disse. Ela se enrijeceu.
Foi o Garrett, não foi? Logan assentiu. Ele quer me desestabilizar. E achou que usar você seria um bom jeito de fazer isso. Madeleine abaixou os olhos. Pela primeira vez, sentiu que sua dor tinha sido transformada em arma, e isso a fez tremer por dentro. Eu não vou deixar isso acontecer, ele continuou. Já estou reunindo a equipe de segurança. Ninguém encosta em você, mas ela, com voz baixa, respondeu. Eu não quero só proteção. Quero enfrentar isso. Logan se surpreendeu e admirou. Naquela noite, eles se sentaram juntos no escritório. Ele mostrou a ela tudo o que havia descoberto. Os rastros digitais, a tentativa de Garrett de manipular acionistas e a conexão com Derek, que agora estava hospedado em um hotel pago pela Whitmore Enterprises, sob nome falso. Madeleine ouviu tudo em silêncio. Depois, se levantou e disse, se ele quer me ver fraca, vai se decepcionar. E pela primeira vez, entrou no quarto de Logan sem medo. Não para se esconder, mas para ficar. No dia seguinte, Logan acionou um antigo contato da empresa de segurança pessoal, instalou câmeras extras, reforçou as entradas da mansão e iniciou discretamente a coleta de provas. Garrett ainda não sabia, mas seu jogo estava prestes a desmoronar, e Madeleine, sem perceber, havia deixado de ser a mulher que queria desaparecer. Agora, ela era parte da luta. Madeleine passou a pintar todos os dias, não mais como fuga, mas como enfrentamento. As telas se acumulavam pelo ateliê, cada uma mais intensa do que a anterior. Suas mãos dançavam com fúria e leveza ao mesmo tempo. Os traços, antes hesitantes, agora vinham firmes, quase viscerais. Ela pintava mulheres com cicatrizes visíveis, olhos que encaravam o espectador com dor e dignidade. Pintava monstros com rostos humanos, molduras de vidro quebrado, cores que não pediam permissão para existir. Logan observava tudo de longe. Nunca interferia, mas sempre que podia, deixava uma xícara de chá ao lado das tintas. E um bilhete, às vezes com uma palavra só, força. Lindo! Continue. A casa já não era a mesma. O ambiente, antes frio e distante, se transformava lentamente. As paredes da mansão, aquelas que antes guardavam silêncio, agora exibiam quadros de Madeleine. Logan havia mandado emoldurar os primeiros sem dizer nada. Apenas pendurou-os com cuidado no corredor principal. Ela os viu por acaso e parou. A emoção veio como um sussurro quente no peito. Pela primeira vez, alguém dava espaço à sua dor sem querer consertá-la. Foi Logan quem sugeriu uma exposição. Suas obras merecem ser vistas, disse, enquanto ela limpava as mãos sujas de tinta. Não só porque são belas, mas porque contam uma verdade que muita gente precisa ouvir. Madeleine hesitou. O medo ainda morava ali dentro. Mas havia algo novo crescendo por cima dele. Coragem. E se ele for? Ela perguntou, referindo-se a Derek. Se for, será preso, respondeu Logan com firmeza. Já temos o suficiente para impedi-lo de chegar perto. A exposição foi marcada para o fim do mês. Um espaço moderno no centro de Seattle abriu as portas para a mostra. Cicatrizes visíveis. O convite causou burburinho no meio artístico. Ninguém sabia quem era Madeleine Rowe, mas os quadros falavam por si. No dia da inauguração, Logan a acompanhou. Vestia um terno escuro, mas os olhos estavam fixos nela, e não em qualquer painel. Madeleine usava um vestido preto simples, sem joias, sem excessos. Só ela, inteira, firme. A galeria se encheu. As pessoas se emocionaram. Algumas choraram em silêncio diante das obras. Outras fizeram perguntas. Madeleine respondeu com serenidade. E foi ali, entre uma conversa e outra, que ela olhou para Logan de longe e percebeu algo que a fez parar. Ele não estava apenas orgulhoso. Estava apaixonado. Ela também. Mas nenhum dos dois disse nada naquela noite, porque sabiam. Havia ainda uma última batalha para vencer. E ela aconteceria na sala de reuniões da empresa Whitmore. A sala de reuniões da Whitmore Enterprises estava cheia. Era o dia da Assembleia Geral. E Logan sabia que Garrett faria seu movimento. Ele já havia sinalizado nos bastidores que faria uma denúncia pública sobre o casamento forjado de Logan. Uma última tentativa de desmoralizá-lo diante do conselho e tomar seu lugar à frente da empresa.
mas Logan estava pronto. Madeline, ao seu lado, vestia um blazer azul escuro, os cabelos presos com elegância, o olhar firme. Ela tremia por dentro, mas ninguém veria. Não mais. Garrett entrou com um sorriso cínico. Cumprimentou alguns membros da diretoria. Ajeitou a gravata e foi direto ao ponto. Antes de começarmos, gostaria de levantar uma questão séria sobre a integridade da presidência atual. Ele ativou uma tela. Fotos de Madeline tiradas às escondidas apareceram. Um dossiê visual manipulador, tentando sugerir que o casamento era uma farsa, que ela era uma desconhecida sem credenciais, que Logan havia usado o matrimônio apenas para cumprir o testamento. O burburinho começou, mas Logan se manteve calmo. Pegou o controle remoto da sala, clicou para interromper a apresentação de Garrett e iniciou a sua própria. Um vídeo começou a rodar. Era uma gravação de áudio com imagens anexadas. Derek, em uma ligação interceptada, falava com Garrett sobre o plano. Era claro, direto, impossível de negar. Você tem certeza de que ela vai desmoronar na gala? Ela vai. E com isso, Logan perde a confiança da diretoria. O cargo será meu. Silêncio absoluto. Os diretores se entreolharam surpresos. Garrett ficou pálido. Tentou se explicar, mas era tarde demais. Foi então que Madeline se levantou. Ela não precisaria falar, mas falou. Durante muito tempo eu tive medo. Medo de aparecer, medo de falar, medo de ser desacreditada. Mas hoje eu não me escondo mais. Eu fui usada, perseguida e ameaçada, mas sobrevivi. E não estou aqui porque sou esposa de Logan. Estou aqui porque sou forte, porque escolhi lutar. E porque ele nunca me usou. Ele me protegeu quando ninguém mais o faria. O impacto foi imediato. A sala, em silêncio, ouviu cada palavra com atenção. A votação para remover Garrett foi unânime. Ele foi afastado da empresa naquele mesmo dia. Derek, com as provas reunidas, foi denunciado por perseguição e extorsão. Seria preso nas próximas horas. Logan olhou para Madeline com orgulho, mas não disse nada. Não ali, não ainda. Porque ele sabia que havia algo mais a ser feito. E que não se tratava de negócios, tratava-se do coração. A noite estava calma. Após semanas de tensão, a mansão parecia respirar aliviada. As luzes suaves, o som discreto da lareira crepitando e o silêncio confortável que agora era sinônimo de intimidade. Logan e Madeline estavam sentados juntos no sofá da sala de estar. Não havia palavras entre eles, apenas olhares. Sobre a mesa de centro repousava o contrato de casamento. Aquele mesmo papel que meses atrás os havia unido de forma fria, quase mecânica. Madeline olhou para ele e, com um leve sorriso, disse: "Lembra disso?" Logan observou o envelope por alguns segundos. Depois assentiu. "Achei que fosse me proteger", respondeu com um sorriso contido. "Mas acho que foi ele que me impediu de te conhecer de verdade por tempo demais." Ela se aproximou um pouco mais, pegando o contrato nas mãos. "Está pronto?" Perguntou, erguendo um isqueiro. Logan não hesitou. Apenas respondeu: "Estou." Madeline riscou o fósforo com calma e encostou a chama no papel. O contrato começou a queimar devagar, transformando cláusulas frias em cinzas quentes. Eles observaram juntos, lado a lado, até que o último pedaço se desfez. Silêncio. Até que Logan se levantou. Foi até o outro lado da sala, abriu uma pequena gaveta no móvel ao lado do piano e voltou com uma caixinha de veludo azul. Madeline arregalou os olhos, surpresa. Ele não fez discurso. Apenas ajoelhou-se diante dela e, com voz firme, disse: "Agora eu quero te pedir em casamento de verdade. Sem cláusulas, sem prazos, sem contratos. Só você e eu, todos os dias, com amor, com liberdade." Ela demorou a reagir. Os olhos marejaram. As mãos tremiam. "Logan", sussurrou, "você não precisa dizer sim agora." Ele continuou: "Mas se disser, prometo passar o resto da minha vida te fazendo esquecer tudo o que te fez duvidar de si mesma." Madeline o encarou. O homem diante dela já não era o empresário distante que conheceu. Era o homem que a acolheu nos seus piores momentos, que respeitou seus limites, que viu nela não apenas o passado,
mas todo o futuro que ela poderia ter. Ela pegou a caixinha, abriu com cuidado e sorriu. Sim, disse enfim com a voz embargada. 1000 vezes sim. A cerimônia aconteceu um mês depois, no jardim da mansão. Um lugar antes vazio, agora cheio de flores, amigos e música. Madeleine caminhou entre as árvores em um vestido leve, descalça, como se finalmente tivesse reencontrado o chão sob os pés. Mas naquele momento, enquanto os convidados se emocionavam, algo mais começava a se formar em silêncio. Dentro dela, os dias se tornaram leves. A mansão, antes fria, agora era viva, com risos, brinquedos espalhados pelo chão, telas pintadas por mãos pequenas e o aroma constante de café fresco e pão assado. Madeleine deu à luz a Lucas no inverno seguinte. Logan chorou ao segurá-lo pela primeira vez. Era a primeira vez, em muito tempo, que ele chorava sem dor. Um choro limpo, de amor. 2 anos depois, veio Hannah, curiosa, determinada, dona do mesmo olhar firme da mãe. A casa se enchia de histórias, de aniversários coloridos, de noites no sofá com cobertores e desenhos infantis. Madeleine se tornou uma renomada galerista. Sua arte rodava o país, mas ela escolhia sempre voltar para casa. Logan, por sua vez, passou a trabalhar menos. Preferia levar as crianças à escola, ler histórias, ensinar sobre paciência e respeito, valores que não cabem em reuniões de diretoria. As cláusulas do antigo contrato viraram piada interna. Sem contato físico, lembra? Ela dizia rindo ao puxá-lo para perto nas manhãs de domingo. O passado ainda existia, sim, mas agora era parte da jornada. Um pedaço necessário para chegarem até ali. E naquela varanda, anos depois, ao ver os filhos brincando no jardim, Logan segurou a mão de Madeleine e disse: "Esse foi o melhor negócio que eu já fechei na vida." Ela sorriu. Esse foi o único que valeu por amor. Nem todo amor começa com flores. Às vezes, ele começa com um contrato frio, com 2 pessoas feridas demais para acreditar em recomeços. Madeleine não pediu por salvação. Ela só queria respirar sem medo. Mas encontrou alguém que, mesmo sem saber amar do jeito certo, decidiu ficar. Logan não procurava sentimento, mas encontrou alguém que o fez abaixar as defesas e ouvir o próprio coração pela primeira vez. Juntos eles romperam o silêncio, as regras e o passado, e construíram um lar onde antes só havia medo. Porque o verdadeiro amor, aquele que transforma, não chega gritando. Chega devagar. Um abraço em meio ao pesadelo. Numa promessa feita com os olhos. Num sim que cura tudo o que um dia foi não. Se essa história tocou você, deixe seu comentário. E se você acredita que até as histórias mais improváveis merecem um final feliz, inscreva-se no canal. Aqui, cada história é um lembrete. O amor verdadeiro não precisa de pressa. Só precisa ser real.